Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Nosso estudo que estamos realizando uma vez por semana, 2 capítulos de uma vez só. Semanalmente a gente vai estar aqui por uns 30 minutinhos, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, refletindo, aprendendo, estudando um pouco com Emmanuel, nessa obra, em que ele nos convida a desenvolvermos, a aprendermos essa história de calma. Quem é que está tenso, quem é que está nervoso, quem é que precisa estar mais calmo aí no dia a dia, na vida? Capítulos de hoje: prevenções negativas e paz em nós. Antes de começar, eu quero agradecer a todos os canais amigos, centros espíritas que estão reproduzindo esse estudo. Obrigado pela reprodução, que a gente possa estar aqui divulgando cada vez mais a doutrina espírita, abraçando, consolando, esclarecendo, iluminando as nossas vidas. Vamos começar? Vamos fazer a nossa oração? Então convido a todos, quem tiver vontade, é claro, para fecharem os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, o Pai de amor. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao Mestre querido, que nos ilumina, o nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos mostrando o caminho do amor, o caminho da felicidade. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos envolve, em momentos como esse que buscamos aprender ainda mais com as diretrizes do Mestre Jesus, alicerçados na doutrina espírita. E agradecemos em especial a Emmanuel por essa obra magnífica que elucida, nos ajuda e nos puxa a orelha também, mas com muito amor. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais esse estudo na semana de hoje, que assim seja, graças a Deus. Puxão de orelha, exatamente o que Emmanuel faz, já aqui no primeiro capítulo, prevenções negativas. Mas olha só, pessoal, não é um puxão de orelha aquele com maldade, para castigar. É um puxão de orelha para crescer, para evoluir, para dar um chacoalhão. Sabe quando a gente precisa de um chacoalhão às vezes? E perceber assim, olha para a tua vida, perceba como tem vários atributos, vários aspectos que dá para mudar para melhor. Vamos lá? Vamos começar então, pessoal? Separei, para quem está chegando agora, eu só separo alguns trechos aqui, ok? Do livro, e vou refletindo em cima para a gente ir aqui num grande... Não é um bate-papo porque não tem ninguém falando comigo, eu estou falando sozinho, né? Mas para quem está aqui me escutando, quem me acompanha, desde já obrigado por vocês estarem aqui compartilhando esse aprendizado comigo. Vamos lá? O primeiro trecho que eu separei aqui está logo no início do Prevenções Negativas, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje. Abre aspas para Emmanuel, que nos diz: mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Prevenção negativa não nos perturbe. Aí, vamos para o seguinte, pessoal. Pontos positivos, pontos negativos. Ele fala sobre positividade, fala sobre negatividade e prevenção da mesma. O que acontece? Na tua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, tem pontos positivos e tem pontos negativos. A questão que fica é, qual é, ou melhor, o que você dá mais atenção? O que nós damos mais atenção? Nos aspectos positivos ou negativos da nossa vida? Ah, Nelson, mas não é bem assim, a minha vida só tem negatividade. Será? Será? Como é fácil focar em analisar e ficar lamuriando, reclamando só os aspectos negativos que existem, é verdade. Não estou dizendo que é mentira. O convite aqui é a gente abrir um pouco o horizonte e perceber também os pontos positivos que muitas vezes a gente não percebe e não dá atenção. Vou dar um exemplo aqui, muito material, mas faz parte da vida de todos nós. Olha só. Você caminha, você anda, você consegue levantar da cama e ir na padaria, por exemplo? Ah, mas isso é normal.
Será? Vou dar um exemplo aqui, porque eu já passei por isso e muita gente passa por isso. Sofre um acidente, fica 2 meses numa cama e para perceber o quanto você dá valor ao simples ato de ir e vir, de caminhar e ir até a padaria, por exemplo. O aspecto positivo está aí na tua vida, está aqui na minha. E o quanto nós focamos, o quanto nós direcionamos a nossa atenção, ou não. Perguntas muito simples. Tem comida no prato? Como Chico Xavier dizia, a gente reclama da louça suja. Pelo contrário, agradeça a comida que você teve, a refeição que você teve agora. E é por isso que o prato está sujo. Entende a percepção? A mudança? Isso tudo é o quê? São verdades. São verdades que existem, mas muitas vezes nós ignoramos e focamos e ficamos só ali no ponto negativo. E negatividade atrai negatividade, uma coisa leva a outra. Sabe a história da gratidão? O quanto nós agradecemos a Deus, ou melhor, qual o nosso foco, qual é a nossa atenção. Pergunta para alguém que tem fome como é que ele gostaria de estar agora. Talvez com a barriga cheia, que você se encontra. Então são percepções aqui para a gente abrir o horizonte e manter, como Emmanuel nos diz, mantenha a ideia clara e positiva do bem. Isso aqui é uma escolha nossa, é uma opção nossa. Enxergar o ponto positivo e o ponto negativo. Esse é o estímulo, é o convite que eu faço aqui. Vamos enxergar os dois pontos. Agora, fique com o que você quiser. Aí é com você. Foque no positivo, na gratidão, nos aspectos bons que tem na tua vida, ou foque nos negativos e fique lamuriando, reclamando. Não é sobre o mundo, é sobre você, como você se relaciona com ele, como você lida com os dois aspectos na tua vida. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo? Chamadas de puxão de orelha. Não é do Nelson não, tá? De Emmanuel. Reclama com Emmanuel. Próximo ponto. Esse aqui é ótimo. Aliás, esse aqui é uma daquelas frasezinhas que eu já postei lá no meu Instagram, daquelas que a gente retira, copia e cola, e que é bem divulgado aqui essa frase do Emmanuel. Que ele fala o seguinte: não mentalizes sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Vou repetir: não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. Pergunta para você, mais uma vez, olha, vamos lá. Quantas vezes nós vivemos lá na frente, num cenário ruim, negativo, pessimista, e que não acontece, e que nunca aconteceu? Sabe aquela de lá para frente? Não, mas vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. E vivemos numa preocupação, se ocupando previamente, a maioria das vezes, voltados no aspecto negativo, vibrando, sentindo, mentalizando negatividade, aflição, sudorese, batimento cardíaco, toda a negatividade que nós vivemos hoje, nessa projeção lá para frente, e nem acontece nada daquilo que a gente imagina. Então, tenhamos atenção quando acontece isso, porque às vezes acontece já no automático, a gente nem percebe. Vou repetir, mano, não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, abre aspas, a cada dia o seu tormento, fecha aspas. Claro que existe o planejamento, existe a precaução de na frente a gente não se meter em buracos, ok? Mas ainda assim não precisa sofrer de véspera, sabe aquela história? Morreu de véspera. Cuidado, tenhamos atenção. Presta atenção na dinâmica da tua vida, como é que você está se relacionando com esse futuro por vindouro que muitas vezes nem vai acontecer. Façamos o hoje. O que é garantido, né? O garantido é o hoje, o presente. Sem projetar lá na frente. Sem a inquietação que vai gerar essa preocupação de vivenciar lá na frente algo que talvez não aconteça.
Vamos lá? Vamos seguindo? Próximo ponto que eu separei aqui, sobre amigos. Emmanuel nos diz: amigos que se afastam? Interrogação. Reprovação não trará nenhum de volta. E se realmente estão em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção que de reprovação. A história de amizade, pessoal, é o seguinte: os amigos mudam. Os amigos mudam na vida. Provavelmente, se você olhar para trás, vai perceber que tinham amizades lá na infância, talvez na adolescência, na juventude, e depois em estágios da vida que mudaram. E por que mudaram? Mudaram de acordo com a tua conexão, com a tua vibração, com os teus interesses, que vão mudando. E naturalmente vamos nos conectando com diferentes grupos afins, conversas semelhantes, interesses em comum, que mudam. E não tem problema de mudar. Porque a ideia de mudar é sempre sair de um polo e ir para outro, ou seja, um amigo que vai, amigo que vem, novos amigos virão, talvez aquela amizade que foi muito significativa, muito forte, muito profunda na sua vida, muito importante, talvez hoje não faça mais sentido, e vocês mal se falam, cada um foi para um canto. Mas que bom que vivenciaram aquele momento, foi importante para você, talvez para outra pessoa também foi importante, essa conexão, esse laço. Se foi, é porque não vibra mais. Não existe mais esse laço de conexão. E não tem problema nenhum. Que assim seja. O importante é a gente olhar para trás e perceber esses estágios da vida, o quanto as pessoas foram importantes na nossa trajetória, agradecer essa conexão. Vida longa, Deus abençoe, e vida que segue, cada um na sua caminhada, cada um traçando o seu caminho. O caminho nem sempre é reto, direto, às vezes a gente vai para um lado mais para o outro, não é sobre estar certo ou errado, é sobre encontrar o nosso caminho, a nossa caminhada, e as pessoas também. Então é por isso que nós nos conectamos e desconectamos, e nos conectamos com outras pessoas. Importante falar isso porque às vezes a gente fica muito apegado a amizades também, a amores que se desenvolvem através do processo da amizade, da semelhança, interesses em comuns, daquelas pessoas que fizeram sentido na nossa vida. Então, o deixar ir, o desapegar também na amizade é importante, entendendo o processo, o momento de cada um, entendendo o nosso momento também. O nosso momento também. Talvez hoje aqui, tenho vários amigos aqui que se formaram através do canal da divulgação de doutrina espírita. Por quê? Porque são amigos que têm interesse em comum, que vibram como eu estou vibrando. Não é que eu seja melhor que ninguém, fora disso, e nem você, mas é que temos assuntos em comum. Se você está conectado aqui, olha, tem 13 minutos de gravação, é porque esse papo aqui te interessa, imagino eu. De alguma forma você se conecta aqui comigo, com a doutrina espírita, com esse ideal, e falou, olha, legal, gostei do Nelson, poxa, o Nelson talvez seria uma pessoa que eu gostaria de compartilhar aqui à mesa, almoçar aqui em casa, sentar para conversar e tomar um café. É assim que a gente vai se conectando com as pessoas em comum, e também aquelas que talvez hoje não façam mais sentido, faziam naquele momento no passado, com aqueles outros interesses que tínhamos também. Vamos lá? Vamos seguindo? Próximo ponto que Emmanuel nos chama a atenção aqui, que é a história de boatos. Emmanuel nos diz, boatos? Interrogação. Usa o teu arquivo de silêncio. Essa então, com a história da fofoca, do boato. Sabe aquela história que é assim, eu ouvi falar, me contaram, ouvi dizer, eu tô sabendo de um negócio aqui, deixa eu te contar a última, as quentinhas do Nelson Rubens, as quentinhas do Nelson Tavares. Analisa isso, presta atenção nesses boatos,
o quanto tem de positivo e o quanto tem de negativo. Eu vou arriscar um número aqui, tá? 99, 98% de negatividade, de fofoca, de maledicência. O que é maledicência? Maledicência é falar mal ou maldizer. E o que tem isso? Tem uma carga pesada, densa. Negatividade atrai negatividade, o mal atrai o mal. Espiritualmente falando, quem é que você acha que está aqui, ó, colado com você? Você acha que o espírito de luz, você acha que Emmanuel, vamos lá, Emmanuel, o espírito de luz, aquele que nós admiramos e buscamos aqui, você acha que Emmanuel está na fofoquinha? Nas últimas. Fofoquinha pode ser desde a familiar, pode ser do colega do trabalho, pode ser do artista, da cantora, da atriz, do jogador de futebol, enfim. O quanto de maledicência está aí no dia a dia, a gente vive e faz parte de uma normalidade. A chamada de Emmanuel aqui é: presta atenção na tua vida e faça melhores escolhas. Boatos? Interrogação. Usa o teu arquivo de silêncio. Na prática, chegou até você, você não precisa se conectar e muito menos replicar. Vive em paz. Viva em paz, simples assim. Está sempre na nossa mão. O chegar até nós não controlamos muitas vezes. Ou até sabemos, sabe aquele papo do café? O clássico é aquele cantinho ali que tem 2, 3 pessoas do café só tricotando e comprazendo naquela coisa, com prazer realmente, em falar mal do fulano. E ele, a roupa da ciclana, tá vendo? Ela engordou. Cabelo horrível. Ih, ó, o namorado acho que traiu. Olha lá, tá acabada, isso, aquilo, outro. Tô falando alguma coisa aqui do outro mundo? Ou isso faz parte do nosso mundo ainda? E por que digo ainda? Ainda porque quando nós buscarmos uma outra direção, um outro foco, uma outra atenção, talvez a gente perceba que aquele grupinho, isso não é legal. O que vai trazer de positivo para a minha vida? Só essa negatividade, a maledicência, o boato, a fofoca. Eu posso caminhar numa outra direção, para um outro lado. Mais uma vez a escolha está aí. Presta atenção nos estímulos que estão ao teu redor e faça melhores escolhas. Fique em paz. Fique em paz. Vamos lá? Vamos continuando? Acusações. Emmanuel nos diz: acusações contra alguém? Interrogação. Eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. Acusações, olha só. Normalmente a acusação tem a ver com um erro, tem a ver com um mal cometido, tem a ver com um deslize, ou não. Ou pode ser através do boato também, se acusa e nem sabe de que está acusando, e alguém ali é colocado no prego ou colocado na cruz. E por que Emmanuel nos faz o convite aqui para exercer a caridade? Porque a acusação é um convite para ser indulgente, para ser benevolente, para praticar o perdão, que é a caridade na sua essência. Indulgência para com os erros alheios, benevolência para com todos e perdão das ofensas. Ou seja, a gente pode pegar o prego e o martelo e martelar o próximo acusando ele, ou a gente pode ter uma atitude mais amorosa, compreendendo esse irmão que errou, como nós erramos, e que provavelmente vamos continuar errando ainda. Por quê? Porque estamos num processo de aprendizado. Ah, Nelson, mas se for assim não vai existir condenação por crime, etc e tal. Se você trabalha com justiça, ou se você trabalha com lei, se você trabalha em execução, se você trabalha com polícia, enfim, judicialmente, talvez o seu papel profissional enquanto função seja essa. Mas não é esse tipo de julgamento, não é esse tipo
de acusação que a gente está falando. A gente está falando da esfera mental, do dia a dia. Sabe qual é um exemplo bom? É quando acontece o escândalo. Onde é que é o escândalo? O escândalo é esse que está aí, ó, jornal. Sempre tem um escândalo que sai de um famoso, alguém que aconteceu alguma coisa, um crime bárbaro. E tem muita audiência. E é por isso que vira um grande escândalo nas sociedades. E por que tem grande audiência? Por que o escândalo é necessário, ai de quem cometê-lo? Porque a gente ainda vive nessa ideia do escândalo e muitas vezes sem perceber, para não dizer a maioria das vezes, a gente está ali prontinho, já com o prego na mão e o martelo na outra, só esperando quem é o próximo aí para eu martelar. Quem é o próximo para eu acusar, para eu executar, para eu linchar. Não estou falando fisicamente, mas muitas vezes, principalmente aqui, ó, mentalmente. Perceba em você, agora não vamos sair da sociedade, em você, quando tem aquela notícia daquele crime bárbaro que aconteceu, vamos lá, um que mexe muito com as comunidades, com a sociedade, é quando tem um crime contra crianças. Algo muito violento, algo muito bárbaro. Provavelmente agora, só de falar isso, você lembrou de algum fato que aconteceu. Perceba a tua reação nesse momento. Você está acusando ou você está praticando a caridade? Fica o grande questionamento. É muito fácil, pessoal, é muito fácil acusar, é muito fácil pregar. É muito mais fácil pregar do que amar. O desafio é amar. Pregar ainda faz parte da caminhada do instinto do primitivo até desenvolver o sentimento, desenvolver o amor. E a caminhada que o Cristo nos ensina é exatamente essa, é desenvolver o amor. Então, se você está com mais prego do que amor no coração, perceba a tua distância para a felicidade que o Cristo nos convida e que Ele te convida também. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo? Próximo ponto que eu separei aqui. Já agora no próximo capítulo, Paz em Nós. Emmanuel nos diz: ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. Como eu disse ainda há pouco, eu vou repetir, pessoal. Não é sobre o outro, não é sobre o meio, mas como você lida, como você vive, como você responde e convive com esse estímulo exterior, com aquilo que o meio te proporciona na tua vida, no teu momento. Não foi azar, não foi azar que você está vivenciando tal situação. Sabe qual é o nome disso? Isso se chama prova ou se chama expiação. Para quê? Para você crescer. Os estímulos são nos enviados na nossa encarnação, na nossa família, no nosso meio, no nosso ambiente de trabalho, tal e qual o suficiente para nós crescermos e evoluirmos. Sejam provas ou sejam expiações, independente, não interessa se é prova ou se é expiação, porque o mais importante é aprendizado. Tem aprendizado a ser adquirido, então perceba e se questione o que eu tenho que aprender com isso aqui que está na minha vida, ao meu redor. Não estou falando se você gosta ou não, tá? A maioria das vezes a gente nem gosta. Mas a gente está falando sobre aprendizado. Aprendizado. Não é sobre concordar ou não concordar, porque a maioria das vezes a gente também não concorda. E briga com Deus, e briga com a espiritualidade. Mas é muito mais no entendimento de que como eu posso extrair tal virtude que eu ainda não tenho. E por não ter a tal virtude que eu estou batendo a cabeça na parede. Faz sentido para vocês, não?
É assim que a doutrina espírita nos ajuda a realizar e perceber o mundo. Por quê? Porque o estímulo que te provoca na negativa e você tem dificuldade, talvez o irmão do teu lado não tenha. Como assim? Porque ele já adquiriu certa virtude e consegue lidar com tal questão, como você ainda não consegue. E vice-versa. Da mesma forma que você já consegue lidar com tal questão que ele está batendo ou ela está batendo cabeça na parede. Então é sobre perceber o meio, os estímulos e realizar o melhor dentro das nossas possibilidades. Vai ter momentos que a gente consegue com mais tranquilidade, com mais facilidade, ultrapassar tais questões, e tem outras que é difícil demais. Tem outras que, nossa mãe do céu. Mas entendamos todas elas e como elas estão falando sobre nós, principalmente. No fundo, não é sobre as questões em si, não é sobre o próximo, não é sobre o meio, mas sobre nós, como nós respondemos com essa troca. Vamos lá? Próximo ponto. A paz em nós. A paz em nós, abre aspas para Emmanuel, a paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Olha que interessante que Emmanuel nos traz aqui. Tolerância para com os erros alheios, ok? E tolerância para com os erros alheios e autoaceitação dos nossos próprios erros. Sabe o que acontece, pessoal? É o seguinte, não temos tolerância para com o outro e nem para conosco. Para com o nosso erro, para com o erro do outro. A história do prego e do martelo, a história do julgamento, da execução, a gente está prontinho para fora, para o outro, para o meio, para o indivíduo, para o próximo, mas também para conosco. Quantas vezes nós nos auto-julgamos, nos auto-condenamos e nos auto-executamos? A gente faz o processo completo, rapidinho, papum. Papum. Se auto-julga, se auto-condena e se auto-pune. Com um chicote aqui batendo forte nas costas, ajoelhando no milho, no caco de vidro, cortando os pulsos, para machucar, para sofrer. Esse entendimento ainda muito aquém, pessoal, olha só, muito aquém do que o Cristo nos ensina. Sabe o que o Cristo nos ensina? Amor. Não é sobre passar pano no erro, o erro existe. Agora, como é que nós lidamos com ele? A gente pode lidar com chicote, com um caco de vidro, com corte, não quer que seja para se machucar, mas a gente também pode lidar com amor, com compreensão, com indulgência, com benevolência para com o erro do outro e para com o nosso auto-erro, para com o nosso erro. Mudando assim a polaridade, mudando assim, aceitando, na verdade, esse convite do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o próximo como a ti mesmo. Fazer com o próximo que gostaria que fizesse contigo. Entendamos o caminho do amor. Esse é o grande desafio. Esse é o grande convite, como Emmanuel nos diz. A paz em nós. Dá para aprender em paz ou dá para aprender no tumulto? Eu acho que é melhor aprender em paz. Fica o convite. Continuamos aqui com o Emmanuel, para fechar. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, vou repetir, enquanto a gente vai aprender um dia, tá? Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem, segundo a lei de Deus. Por que se fala tanto de perdão?
Por quê? Porque é um dos grandes entraves, para não dizer o maior, uma das grandes dificuldades que nós temos ainda, exatamente para lidar com o próximo e o erro dele, e também para conosco, que é a história do auto-perdão, que a gente também não se perdoa. A gente não perdoa o próximo que cometeu aquele erro lá atrás, por ignorância ou por maldade. E o nosso erro também, aquele erro que nós cometemos lá atrás, por ignorância ou por maldade também. E não nos perdoamos. O processo do amor, o processo do perdão é o processo do amor e é um processo libertador. É tirar o fardo pesado que nós carregamos do não perdão para com o próximo e para conosco. Esse é o caminho do amor. Esse é o caminho da libertação. Difícil, né, gente? É difícil, Nelson? É. Mas, vou repetir o que a Emmanuel falou. Enquanto não soubermos perdoar. Se você não sabe perdoar ainda, aprenda. Aprenda tudo que a gente não sabe. Nelson, eu tenho uma dificuldade enorme. Aprenda. Para qualquer coisa. Você pode ter uma dificuldade enorme para, vamos fazer um exemplo aqui bem bobo, tá? Para aprender chinês. Fala, ai meu Deus, chinês tá maluco, como é que fala aquilo? A língua, coisa de maluco e tal. Eu também não falo chinês, não faço ideia, mas se a gente precisa aprender por algum motivo, qual o estímulo que eu tenho para aprender chinês? Será que eu vou ter uma promoção na carreira? Será que vai melhorar a minha vida? Será que eu tenho que mudar para a China amanhã de qualquer maneira? E lá eles não falam, não sei que eu nunca fui para a China, e lá eles não falam inglês. Então, para me comunicar, para sobreviver, eu vou precisar aprender a falar chinês. Não sei qual o estímulo que você tem que ter para aprender a perdoar. Da mesma forma, para você, não é para o outro, não é para o mundo. Para você tirar essa carga, se libertar, evoluir, crescer. Esse é o convite do Cristo, é através do amor. Pessoal, obrigado para quem esteve comigo até o final. Agradeço. Tomara que tenha feito sentido para vocês, como fez para mim, essas reflexões, esse estudo em conjunto. Se você teve até agora o final, escreve para mim a palavra perdão. Perdão. Assim eu sei quem está comigo, quem acompanhou, quem compartilha aqui mais ou menos dessa nossa busca coletiva de aprendizado com Emmanuel, tá bom? Agradeço a todos que estiveram comigo, vou fazer a oração e convido a vocês para no final não, para a semana que vem. Na semana que vem a gente está junto de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. A gente vai estar junto, continuando o nosso estudo e faço o convite para quem não me conhece, rapidamente. Meu nome é Nelson Tavares, busca aí no meu YouTube, nt.nelsonTavares, e mídias sociais. Tem outros estudos já realizados também. Tá ok? Vou fazer a oração e convido a todos a fecharem os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, agradecendo a toda a espiritualidade de luz, agradecendo a Emmanuel por mais esse momento, por mais essa reflexão, por essa busca de aprendizado com Cristo, essa busca no aprendizado, no amor. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.